Está sem áudio. Sandra, por favor, pode tirar. Isso, muito obrigado. Olha, eu queria parabenizar com muito gosto esta apresentação. Essa apresentação ela tem características que nós precisamos prestar atenção. A apresentação ela não é aquilo que figurativamente pode aparecer, entendeu? Mas é aquilo que você está se propondo a oferecer ao outro. E o que vocês três trouxeram foi essa capacidade, primeiro, do resumo. Segundo lugar, de não brigar, no sentido, entre aspas, com o texto da mensagem. Ou seja, colocar a mensagem no seu devido lugar, ressaltar o valor da mensagem e, claro, acrescentar algum outro dado, acrescentar a sua experiência pessoal em relação àquilo. Isto exige uma maestria, tá certo? Essa capacidade de poder, essa maestria, sabe de onde vem, gente? Da humildade. Nós precisamos ser humildes. Primeiro, diante daquilo que os mentores nos trazem, né? Você veja, o texto do nosso grande irmão, amado irmão Roberto, ele é um texto curto, não é isso? Mas como todo o texto dele, ou de alguns mentores, de outros mentores também, é um texto denso. É um texto que permite essa possibilidade de reflexão. E, claro, esse texto estava inserido num contexto de um atendimento. Foi feito justamente naquela época em que essa mensagem nós a trouxemos novamente, agora, há poucas semanas, trouxemos novamente, porque nesse atendimento nós tivemos essa possibilidade, né, de empregar, porque daí o nome apometria integrada, que é a nossa linha, né? Ela integra os outros conhecimentos, claro. Ninguém é suficiente com aquilo, né, só que conhece. Nós precisamos trazer tudo. E quem é que nos faz isso? São os nossos amigos mentores. É eles que nos colocam diante dessa possibilidade. Então, essa apresentação ela é gratificante. A Marilene disse que estava nervosa. Em nenhum momento você passou essa impressão para nós. Você me desculpe, você estava falando coloquialmente, de uma forma bastante clara, o que é importante, né? E resumiu, não é fácil não, gente, resumiu essa questão dos corpos, né? Que ela é bastante ampla, né? E ela conseguiu nos trazer, pincelar pontos importantes sobre os corpos, né? Eu só queria fazer uma colocação que para nós, na apometria, o MOB não é o corpo astral ou o perispírito. O MOB ele faz parte do corpo astral e do perispírito, né? Então, o perispírito é o corpo nosso que permite a reencarnação. E o MOB, ele compõe... O MOB é a nossa forma. É a forma que nós vamos ter aqui como corpo físico. Ele constitui uma parte do perispírito. Mas isso não tem importância. Isso aí, você falando dessa uma forma genérica, tanto, pode ser considerado até um sinônimo. Edna nos traz esse conhecimento tão valioso da constelação sistêmica. Eu diria para vocês que o Bert Hellinger, com todo o respeito, que é uma grande personalidade, né? Ele não gostaria muito, porque nós somos um trabalho espiritual. Não é que ele seja contra, ele foi pastor, né? Não é que ele seja contra, mas é que ele, com certeza, como Kardec, lá no começo, Kardec não quis vincular o espiritismo com nomes, por exemplo, do esoterismo. Criou o perispírito, em vez de usar corpo astral, que existia desde os egípcios. O Bert Hellinger também, claro, ele precisa fazer assim, porque ele é um homem de ciência, né? Como Kardec. Então, ele mantém a constelação familiar no seu patamar, né? Como escola psicológica, né?
tão importante desse tratamento sistêmico, desse núcleo tão valioso para nós que é a família. Nós sabemos disso na apometria, né, que nós trabalhamos muito com esse aspecto. E ela nos traz acentua esse ponto que está em Roberto. O mentor Roberto nos coloca, e ela puxa aqui, né, valoriza nesse conceito do Bert Helling, da constelação familiar, constelação sistêmica ou familiar, que é o sentir mais. Nós temos que sentir mais, né? Perceber, sentir o nosso assistido, sentir o outro, para que você possa fazer, doar a sua energia, né? Fazer, no caso nosso, com o trabalhador, um atendimento mais eficiente. Kelly traz com toda a sua originalidade, conhecimento vasto, ela nos traz conceitos como, por exemplo, o outro é o espelho. Esse conceito não é dela, mas, claro, ela sabe que aí está um ponto importantíssimo, né, do conhecimento. O outro é o meu espelho. Traz outro ponto em que os mentores sempre nos alertam: eu sou apenas o canal. E coloca também um outro ponto em que os mentores nos chamam sempre a atenção: sair do automatismo. Né? Então, esses momentos são valiosos para que nós possamos lembrar do que é aquilo, né, que é importante para nós, seja como trabalhadores, seja como buscadores, né, desse conhecimento. E, por fim, Kelly nos traz essa questão do comando Ashtar, né, muito presente nos atendimentos nossos da apometria também. Constelação também, viu, gente? Quem participa, né, que já viu, ó, não é todo atendimento que tem, mas o nosso irmão cofacilitador, o Rinaldo, ele é um constelador. Rinaldo é um diretor de centro de Umbanda, centro de apometria, e está conosco desde o começo do AMA, né? E o Rinaldo tem essa capacidade, né? Ele aplica conceitos como o da verbalização, né? O verbo é tão importante para Bert Helling, como Edna lembrou. Ele usa esse dia, nós podemos chegar, às vezes nós não alcançamos esse sentir. Vocês não sabem o que é um assistido. Nós temos o nosso atendimento 15, 20 minutos, como entra o assistido, e depois, no caso desses, né, que tem a possibilidade de passar por esse atendimento em que o conceito da constelação está presente, a transformação, que a transformação aparece nos olhos, né, no brilho. Só quem participa é que sabe desse valor. E nós temos o comando Ashtar, que, como bem lembrou, né, nós estamos sempre recorrendo às naves, né, nós chamamos de aspirador cósmico do comando Ashtar, né, porque para poder levar esses nossos irmãos para os seus destinos de tratamento. Lembrou bem Kelly, ela disse essa questão de que, no fundo, todos nós somos luz, né? Todos nós somos luz. Todos nós temos esse pedaço de sombra, que é um pedaço de aprendizado. Por isso que nós estamos aqui. Mas não se preocupem, 99,99% do cosmo é luz. Então, essa nossa experiência como sombra, quem não a tem, né? Quem não a teve, nós estamos agora podendo fazer essa transição, essa transformação. E lembrou Kelly muito bem. É através do amor incondicional. É o amor incondicional, né, que nos leva a essa possibilidade de mudança de consciência, né, de alcançarmos na nossa jornada
o nosso nível arco-íris. Eu só faria uma... Também é questão semântica, mas existe... Eu vou até falar por quê. Ela falou que o comando Ashtar destrói. Os comandos não destroem. Eu vou te falar por quê. Na apometria fundamental, o Dr. Lacerda tem uma das aplicações, né, técnicas em que, isso lá, nós falamos em 1965, por aí, né, em que eles destroem as bases das sombras, os laboratórios das sombras. Logo depois, alguns anos depois, verificou-se o seguinte, que destruir é uma perda de tempo, porque você já faz. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, hoje nós usamos, né? Nós fazemos a transição, nós fazemos a transformação imediata. O que é o laboratório da sombra vira um posto de assistência espiritual, um hospital, uma escola. Então, você já faz, que é o comando quântico, né? Você já faz essa alteração instantaneamente, não precisa destruir. Então, a Kelly, claro, ela está lá, escorada nesse conhecimento, né, da apometria fundamental no início. Então, não é destruir. Nós usamos mesmo o transformar. O comando Ashtar, ele transforma instantaneamente nesses locais. Tanto que imediatamente você vê aquilo que é aquele trecho do umbral, ele fica florido, recebe a luz do sol, recebe pássaros, né? Então, automaticamente já há aquela mudança. E tem razão, Kelly, nessa transição que nós estamos passando, né? Os mentores já têm nos falado, né? Sobre o umbral já está mudando bastante, entendeu? Já há muitas partes do umbral que já hoje já não são mais um umbral pantanoso, já estão à luz do sol. Tem árvores, tem flores, tem animais, tem aves, né? Isso eles nos falam. E médiuns que têm essa capacidade, né, de ver, eles nos transmitem, né, essa visão desse umbral que vai ser a Terra daqui a pouco. Né? O final da transição é logo, a Terra vai virar o planeta de regeneração, como dizia o Kardec, né? Não vamos ter mais umbral, não vamos ter mais hospital no astral, não vai precisar. Nós vamos precisar, sim, das colônias, porque as colônias serão pontos de transição para esses seres de luz que vêm de esferas acima da 10ª dimensão, né, que virão para cá em comunicação conosco, né? Mas não haverá mais... E escola, né, claro, vai ser escola. Agora, hospital não vai ter necessidade, nós não vamos ter mais corpo reencarnatório, não vamos ter mais perispírito, né, no final da transição. Então, vamos continuar nessa jornada e também agradeço pela fala resumida, porque permite que agora nós abramos para essa segunda parte de perguntas.